Bom dia, igreja abençoada, a noiva de Jesus, a noiva que Ele amou com amor eterno e deu a sua vida por você e por mim. A noiva de Cristo que está aguardando o noivo chegar e, enquanto isso, nós estamos enchendo as nossas lamparinas para não ter que sair na hora que Ele estiver às portas para comprar e depois voltar, a porta está fechada. Então, o que nós fazemos todos os domingos é encher as nossas lamparinas. E Ele é fiel, e Ele está aqui, nesta manhã, no nosso meio. Então, se você crê que Ele está aqui e contempla a tua vida e o teu coração, o amor que você veio apresentar a Ele, por Ele, então aplauda o teu Deus, o teu Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, o Deus das nações. Amém? O tema do nosso culto hoje é a vitória de Jesus sobre a tentação. Então, nós temos muito trabalho na nossa frente, porque essas coisas não são fáceis, mas quando nos é revelado, nós até passamos por tentações, mas sabemos resistir através de sua palavra. Então, Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Próximo. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Próximo. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Próximo. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Ali Jesus inicia o seu ministério. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te adoramos, e agora, Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nosso Deus abra os olhos dos nossos corações, Pai, que tenhamos uma mente sadia, a mente de Cristo, ó Deus, para entender a Tua palavra revelada, Senhor, para que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, prontos, ó Deus, para ser luz do mundo e sal da terra, no nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Jesus ali combateu o adversário com a palavra. O que ele fez? Obrigada.
o que ele fez? Ele combateu o maligno com a palavra. A palavra corta juntas e medulas. Ele falou, você está vendo tudo esse esplendor que tem aqui? Eu vou te dar tudo isso, se prostrado, me adorar. Olhe, isso não é diferente conosco hoje. Hoje, alguém te oferece alguma vantagem. Ó, se você fizer assim, 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 você vai ter um ganho assim, assim, assim. Irmãos, combata com a palavra. A Bíblia condena. Se a Bíblia condena, nós devemos dizer, arreda-te, Satanás. Você tem que dizer, olhe, eu não quero. Mas você não está precisando desse dinheiro, você não está desempregado, o seu dinheiro que você recebe de aposentadoria está escasso, receba. É só, não tem nada demais. Isso que o diabo falou para Jesus, ele continua falando para os filhos de Deus. Se dobra, venha me adorar, eu vou te dar tudo isso. Às vezes, o homem se corrompe por um prato de lentilhas. Não deixe o seu chamado, a sua convocação para outro. Não deixe perder a sua coroa. Mas bem, vamos entrar agora nesse texto. A tentação de Jesus, ela ocorreu após o batismo. Ele saiu da água para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo, do revestimento do Espírito para uma prova amarga. Não há intervalo entre a unção e a prova. Não é porque você é um ungido de Deus que não vai passar prova. É você mesmo que vai passar a prova. Para que você seja lapidado por ele. Então, entre a voz gloriosa do Pai e a voz cavernosa do tentador, Jesus estava ali. É difícil entender o Filho de Deus sendo tentado. Como é difícil vê-lo como um ser humano escapar da tentação. Ele foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que somos tentados. Olha, amados, nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. Algo assim muito corriqueiro, que eu não vou falar de algo muito grave, porque você sabe que é grave, que você está escrito na palavra. Você tem que ter discernimento para isso. Porque é melhor que você entre na vida sem um olho, sem um pé, sem a mão, do que ir para o inferno com os 2 pés, com os 2 olhos, com as 2 mãos. Você tem que negar a si mesmo. Renúncia. Para ser de Jesus, tem que renunciar. Muitas vezes, marido e esposa discutem dentro de casa. E aquele que tem o revestimento do Espírito, o discernimento, quer falar umas coisinhas lá para o seu cônjuge, umas coisinhas para tocar lá, fazer uma feridinha no coração, mas ele tem Jesus. Ele vai, deixa para lá, vai passar. Porque ele pensa, se eu falar, vai aumentar o desentendimento. Então o que ele faz? Cala-se. E assim é que nós temos que fazer. Tanto homem quanto mulher. Olha só como Jesus nos livra das tentações, porque ele, sendo homem, ele foi tentado na mesma natureza que nós temos. Hebreus 2, 10 e 18. Olha só. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito
por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então, Jesus aprendeu, passou a ser o autor da salvação e venceu a tentação por meio da obediência. E alguns irmãos falam, eu caí, pastor. Eu fico, meu Deus, mas caiu por quê? Porque para mim foi difícil, para Jesus também. E ele conseguiu. E se ele diz que ele conseguiu, você também é capaz de conseguir. E se não consegue, trate de se amoldar nesses princípios bíblicos. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as provas, porém sem pecado algum. Hebreus 5, de 7 ao 9. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Nenhuma tentação passa sem ter dor. Bater no peito, Senhor, ajuda-me. Olha, prestem atenção. Algumas pessoas chegam na minha casa falando que a mulher deixou, abandonou, depois de 30, 31, 40 anos de casados. Sabe por quê? Porque a mulher, essa semana teve lá em casa uma pessoa assim. Uma mulher com mais de 30 anos de casado, ela deixou o marido, foi embora. Sabe por quê? Porque ela sentiu química por outro homem. E o que ela fez? Eu quero ser feliz. Deu a luz ao pecado. Destruiu a sua família. Mais de 40 anos de casados. Provocou escândalo. Dividiu família. Destruiu a vida daquele homem. E ele foi na minha casa. E ele baixou a cabeça. E ele falou, eu não sei aonde eu errei. Eu sei que eu tenho os meus erros. Mas ela não conseguiu lutar. Ela não conseguiu lutar contra aquela situação. Mesmo que ela se sentisse atraída por outro homem. Não, meu marido é esse que está aqui. Porque isso, todos nós estamos sujeitos. A diferença é de que quando alguém vive na palavra, sabe lutar. Porque hoje existe um homem destruído e ainda disse para mim, tive noites que eu queria meter a faca assim no meu peito e rasgar meu coração. Então, o pecado faz isso. Que você se sentir atraído por alguém, pegue a palavra. Porque a palavra diz que a família é instituição de Deus. Foi instituída por Ele. Ele não casou, Ele não uniu homem e mulher para separação. Isso é coisa do maligno. Nós precisamos caminhar
na luz de Deus. Precisamos combater o pecado na palavra, Porque olhe, Jesus foi tentado no deserto. De que forma ele combateu a tentação? Oh, glória a Deus! Na palavra. Foi na palavra, não foi na revelação da irmã fulaninha, nem do pastor que tem 1001, o profeta, revelação de não sei o que, de bateção de pé. Não foi. Foi na palavra. Ele falou, eu não quero nada deste mundo. Somente ao meu Deus darei culto e adoração. O diabo bateu em retirada. E o que aconteceu depois? Vieram anjos e serviram Jesus. Quando você resiste o mal, olha, amados do Senhor, quando nós resistimos o mal, estamos frente a frente com ele. Passa a perna naquela pessoa, puxa o tapete dela, fique no lugar dela, vai lá, olha, essa é a época da política. Está na hora de você ganhar algum. Irmãos, as coisas do mundo é para lá. Diga-me, o que tem te faltado para você receber suborno? Diga-me, o que tem te faltado para você ganhar dinheiro que não sabe a origem? Diga-me, se você tem uma mulher dentro de casa, por que tu olha para outra na rua? Se a palavra de Deus diz, sabe o quê? Se teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Então, amados, pense, ser cristão, ser convocado por Ele, é uma extrema responsabilidade. Não pense que você entrará pelos portões de pérola de qualquer maneira. Mas não entrará. Não entrará. Porque a palavra dele manda que eu ande na luz da palavra dele. O próprio Filho respondeu para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E ele aguentou firme. Ele saiu da glória do batismo e foi direto para a tentação. E ele falou, não, eu estou com fome, mas eu não vou mandar transformar as pedras em pães. Eu não vou me prostrar diante de você para ter a glória desse mundo. Eu não vou me prostrar para eu ter como que se fala, as pessoas que são muito elogios, para engrandecer a minha carne, que eu sou o cara. O cara vai para o inferno. Vai perder sua salvação. Sabe por que falo vai perder a salvação? Porque nunca foi salvo. Porque se você continua andando no erro, continua, olha, uma simples coisinha, vamos lá no cotidiano. Eu tenho uma história para contar. Então eu começo. Nossa, eu fui na casa da irmã Catarina e lá eu levantei oração. Nossa, foi uma bênção. Deus falou, a casa estava cheia. E a casa não estava cheia nada. Tinha eu, irmã Catarina e mais 2 irmãs. Mas eu enfeito o pavão. Aí eu digo, estava cheia. Produziu vários frutos. E não houve nada disso. Isso são vícios de mentira, vícios para elaborar uma história, sabe? Assuntos, é aumentar a história, a história ficar bonita na fotografia. Queridos, queime a tua carne, queime a lenha no altar. Queime a lenha no altar.
queima a tua vida, ou você se lança para Deus, crendo que Ele vai enviar provisão. Eu tenho muitas notícias que Deus tem enviado provisão para todos nós, para cada um de nós. Deus tem aberto caminho para todos nós. Quando nós levantamos e damos glórias a Deus e continuamos a nossa caminhada durante o dia, amados, corta o teu vício. Se o teu vício te faz tropeçar, arranque-o, vai se consagrar. Vai se consagrar ao Senhor, porque você não entrará desta forma na glória. Você não entrará nos céus. E não adianta falar, mas Deus, eu falei no teu nome, não é assim que ele fala na palavra dele? Aí vão vir, Senhor, Senhor, eu falei no teu nome, eu não te conheço. Porque existe um protocolo para ser cumprido. E se nós não cumprimos esse protocolo, segue que ainda não estamos transformados. Ter vida com Deus é lançar-se diante dele. É acreditar que ele estende a mão e puxa para cima. Não foi isso que nós terminamos ainda há pouco de cantar? Eu faço viver, eu mato, eu faço viver, eu dou, eu tiro. Ele é o dono de tudo. Tudo. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Quantas vezes você tentou alguma coisa para ganhar um qualquer fora da vontade de Deus que você tenha ganho? Nada. Você não ganhou nada. Porque Deus envia a provisão e já deu prova para você que Ele é Deus na tua vida e que envia a provisão todas as vezes que a corda aperta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então transforme-se. Faça força. Olha, Senhor, eu estou fazendo força. Eu gosto de umas mentirinhas. Quando eu vejo, já foi. Então começa a dói. Dói desfazer dos maus hábitos. E se você está ouvindo essa mensagem, pode ser que você não minta. Pode ser que você não seja cobiçoso, mas eu te digo que o homem só é tentado pela sua própria cobiça. É aí que pecamos. É dessa forma. Os mais velhos que estão aqui já foram novos e hoje pensam bobais aquilo que eu pensava antes. Envelheci, não ganhei nada com o mundo, Deus me sustentou e eu nem percebi que Deus tem me sustentado até aqui. Aí você vai dar glórias a Deus. Então, pare agora, o momento é hoje, é gravíssimo, é o alerta. Então, o que nós podemos aprender com essas verdades? Primeiro é que o diabo não é um ser místico ou lendário. É uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. O diabo, ele é um anjo caído, ele existe. Ele existe. E ele é perverso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Queridos, você não é mais inocente, porque daqui corre rios de águas vivas para a tua vida. Desista, faça força, desista dos maus hábitos, da carnalidade, submeta-se, porque enquanto você estiver praticando estas coisas, a Bíblia diz que você é o filho da perversão. A Bíblia diz que você é o filho do diabo, o filho da desobediência. Na verdade, eu não quero que ninguém se perca.
Eu sou pregadora de exortação, porque nós precisamos subir. Nossos interesses próprios têm que ser colocados diante do altar do Criador. Porque como você pode duvidar que o Criador irá te abençoar se você existe? Se você respira? Se você abre os olhos a cada manhã? Você tem problema? Eu tenho problema, todo mundo tem problema. Mas colocado no altar de Deus, tendo uma vida de intimidade, genuinamente de intimidade com Deus, você receberá dos céus um maná perfeito, a provisão total para a sua vida. Prefira o reino. Prefira o reino. Ele diz que nós busquemos ao Senhor em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós, domingo após domingo, estamos estudando a palavra, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, na estatura de um varão perfeito. Se isso não acontece com a tua vida, corra atrás do prejuízo que ainda dá tempo. Porque depois que ele voltar, a porta se fecha, acabou. Quando ele tirar o espírito da graça da face da terra, os povos ficarão, meu Deus, cadê a igreja de Jesus? Já não existe mais. Cadê aquela gente? Já não existe mais. E vão ficar desesperados, porque o espírito da graça não estará mais na terra. Quando isso nos for tirado. E eu quero estar lá em cima. Eu não quero carregar sangue de ninguém no meu ombro. Eu quero missão cumprida, Senhor. Completei a carreira e guardei a fé. Olha, muita gente não quer ouvir falar de renúncia. Porque querem satisfazer os desejos da sua carne. Querem ficar no oba-oba, no copinho de cerveja, porque a Bíblia diz que não tem problema beber uma cervejinha, não tem nada escrito aqui que impeça que eu tome uma cervejinha. Olha, a cerveja te faz tropeçar. E se te faz tropeçar, arranque. Para que você quer ficar bêbado? Para quê? Para que viver tomando copinho de cerveja? Para quê? Se te faz tropeçar, se te leva a amizades que profanam o nome de Deus, quanto a palavra diz, não se assentem na mesa dos escarnecedores. Hoje você é uma nova o quê? Criatura. Então, vamos lá. O diabo, ele age sem trégua. Não descansa. Deixa eu lhe falar. Ele não tira férias. Ele é adversário das nossas almas. Ele é o nosso adversário. Ele não tira férias. E segundo é que a tentação, ela é inevitável na vida do cristão. Mas não há pecado em ser tentado. Porque nós somos tentados. Foi o Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto. Não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus, mas é Jesus quem está invadindo o seu território. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados, é na tentação que nós somos aperfeiçoados. Porque nós conseguimos vencer a prova, ficamos de pé, damos um grande brado de vitória e aleluia, e caminhamos em frente. Então, o terceiro é que a tentação vem nas horas mais esplêndidas da sua vida, da minha vida. Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito. Olha, ele estava cheio do Espírito. E foi conduzido ao deserto. Não houve intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Jesus vai logo
do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Saiu da água do batismo para o fogo da tentação. A tentação não foi um acidente, mas foi um apontamento. Não houve nenhuma transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão medonha do deserto. Nós vamos sempre passar. Agora, se perseverarmos, aquela etapa já é vencida. Então ele já sabe que não te causa dano algum. Que você pode dizer não tranquilamente, mas ele vai preparar outras ciladas. Lembre-se que ele não tira férias. Mas, entretanto, porém, aquele que está em você é maior do que aquele que está nesse mundo. E se diz que é maior, você consegue. Você consegue. Vida cristã não é uma apólice de seguros contra os perigos. Não é. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados, para encontrar com o Senhor na glória. A quarta verdade é que o mesmo Jesus que venceu o diabo, ele nos assiste quando somos tentados. E não precisamos temer o diabo, mas buscar o refúgio em Jesus. Senhor, livra-me dessa tentação. Olha, amados, se você conseguir vencer os obstáculos da tentação, você será aprovado por Deus. Eu estou todo domingo convidando a igreja a ter uma vida pela fé e pela obediência, pela santificação, para uma vida de oração. Todos os domingos, este altar prega a mesma coisa, em outros sentidos, mas prega a mesma mensagem. Arrependam-se, arrependam-se, negue-se a si mesmo, renuncie a si próprio, porque ele vem e ele está chegando. Ele, Jesus, é o mais valente, que amarra o diabo, saqueia a sua casa, lhe tira os despojos. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos socorre quando somos tentados. Ele irá te socorrer. Mas olha só, pastora, eu não posso ficar mal com aquela pessoa. Ai, meu irmão, então fica mal com Deus. Fica mal com Deus que você não vê, né? Então é mais fácil você ficar bacana com aquela pessoa que te chamou para caminhar com ele no caminho da iniquidade. Mas você não pode dizer não para ele. Mas você diz não para Deus. Mas, falando aí na linguagem popular, quando o bicho pega, a giripoca pia, aquele que fez você andar aquelas milhas de iniquidade é o mesmo que te abandona no meio do caminho. E aí você gritará, Deus! E ele vai falar, olha, eu falei tanto com você. Você preferiu ficar com ele, andar de mãos dadas com ele. Eu te disse para você não ir. E você foi. Agora tu me gritas? A natureza é mais obediente a Deus do que o próprio homem. O homem que é a imagem e a semelhança de Deus. Se Deus diz para a natureza, vente, levante as águas do mar, engula, eles obedecem a voz de Deus. Agora o homem, com o coração endurecido, por que não obedece? Qual é o teu problema? Na hora do vamos ver, é uma doença gravíssima que só o poderoso pode te salvar. O meu tio ficou 9 meses internado. Foi 9, tio? 9 no hospital dos servidores? 9 meses! Imagina 9 meses dentro de um hospital. Aqui pira. Aqui entra em confusão. Mas
A família dele clamou a Deus. Nós clamamos o Senhor. Ele perseverou. E ele hoje está aqui. Todos que estiveram com ele lá no hospital, com o mesmo problema que ele teve, nenhum existe mais, né, tio? Nenhum existe. Só ficou ele. Só ficou ele. Porque na hora do vamos ver, a família gritou: Deus, salva o meu pai! Deus, salve o meu tio! Senhor! E Deus ouviu o clamor. Amém? Para ele restaurou a saúde dele. Ele está aqui na família dele. Ele viu os netos dele. Então, amados, isso é o bônus de Deus na nossa vida quando somos obedientes. Agora, se a sua desobediência virou um vício, que você não faz força para se livrar, queridos, quando você gritar. Tem uma palavra que diz assim, quando a gente vai interceder, eu já passei por isso, quando fui interceder por uma pessoa com câncer. Não clame por este povo que eu não te ouvirei. Esta é a palavra mais severa que um crente pode receber. Porque vêm os acertos de conta. E eu não vou cansar de pregar no deserto como João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Olha, irmãos, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Hebreus 2:18 diz assim. Vai. Hebreus 2:18. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, Jesus sofreu quando foi tentado. Ele é capaz de socorrer. Está vendo que na hora que você clama, Deus me livra dessa tentação, ele diz que ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Ele te socorre. Não dê luz ao pecado. Bane da tua vida. Ame a tua salvação. Porque aqui você está tendo a chance de aprender a ser filhos da luz. Portanto, resistamos na palavra. Na palavra da verdade, as tentações como Jesus resistiu. Porque somos chamados luz do mundo. Olha, amados, você que vê, a gente que vê filme, parece na televisão, às vezes a entrada do filme é a cidade vista por cima e cheia daqueles foquinhos de luz, né, nos edifícios, assim, muitas foquinhos. Você é um foco de luz. Eu sou um foco de luz. Você, todos nós somos aquele foco de luz, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Luz do mundo, sal da terra. Agora, queridos, quando esta luz se rende às tentações deste mundo, a tentação da sua carne, a cobiça, o homem só é tentado pela sua própria cobiça, porque muitos irmãos vão para certas igrejas para pegar lenço, rosa, sabonete. Tem até ovos de Abraão agora. É. Ovos de Abraão. Ovos de Abraão. Olha, e está vendendo por R$500 um ovinho. Então, por que eles vão atrás? Por que eles compram? Porque eles são tentados pela sua própria cobiça. Porque eles querem ter. Eles não querem ser de Cristo. É, ovos de Abraão. Chegou, é o fim da picada, né?
Então, você que é aquele foquinho ali, você, cada irmãozinho, todos nós, caminhando neste mundo tenebroso de trevas, amados, não atrapalhe o processo. Não atrapalhe, porque Deus te convocou. E se você ainda não possui o que você deseja, porque Deus acha que você não tem que ter. Então não atrapalhe o processo, porque se você atrapalhar, vai levar tempos e tempos, e Jesus não desistiu do propósito dele e vai te chamar de novo. Agora você vai de novo. Não atrapalhe o processo. Porque Moisés matou o egípcio. Na hora que Deus falou, vai lá e liberta meu povo, ele foi lá e matou o egípcio. Teve que se esconder de Faraó. E depois de tempos e tempos e tempos, Faraó morreu e Deus falou, olhe, levante-se e vá fazer o que eu te ordenei, porque aquele que procurava a tua vida é morto. Ele atrapalhou o processo. Mas os desígnios de Deus, não. De forma alguma. Os desígnios de Deus ninguém pode frustrar. Entendam que vocês são luzes. Nós somos luz do mundo. Quando você se rende às ofertas de Satanás, tenha como exemplo o próprio Cristo que combateu na palavra. Olha, quando você se rende, você é a luz. Faz assim, tum, apagou. Apagou. Você deixou de ser luz do mundo. E como restituir isso? De que forma? Arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Olhe, a luz é símbolo da verdade, é símbolo de pureza, é símbolo de vida. A luz é símbolo de direção. Você é luz, que é um símbolo de alerta. Imagina a responsabilidade. Você é luz, que significa um símbolo de alerta para outras pessoas. Você é a luz, que é um símbolo de calor na vida de outras pessoas. Essa incumbência, essa responsabilidade pesa sobre nós. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser a luz do mundo. Arrependam-se, lançam fora a vaidade, a cobiça. Existem pessoas que não querem ouvir falar de renúncia. Preferem ouvir falar que vão para o inferno do que de renúncia. Porque renunciar dói. Renunciar é você trabalhar para você ser perfeito em Cristo. Sabe por quê? Eu não coloquei aqui não, mas está aqui no meu caderno, no meu esboço. Mateus 5,48 diz assim, está aqui no caderno. Portanto, sede vós perfeito. Está escrito. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, a tua palavra foi pregada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andar no caminho da luz, a sermos, ó Deus, símbolo da verdade, símbolo da pureza, símbolo da vida. Pai, ensina-nos, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a brilhar cada dia mais e mais, a resistir às tentações, para que anjos possam vir e nos servir. Que possamos ser, ó Deus, símbolo de calor na vida de outras pessoas. E fazendo assim, ser alegria do teu coração. Em nome de Jesus, dai-nos uma semana de paz, de tranquilidade. Dai-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus de poder e glória,
aonde a tua presença seja real na nossa vida, que possamos sentir o nosso Deus conosco. Pai, queremos ser revestidos de um espírito de oração, de um espírito de intercessão, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja perseverante no Senhor, que é a luz do mundo, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.